Nós fazemos parte de um ministério chamado MIRC Brasil, M-I-R-C. Nós temos 3 frentes de atuação aqui na nossa nação. A primeira frente nossa é apoiar e servir a igreja brasileira. Não importa a placa, a denominação, a convenção. E hoje à noite nós estamos aqui. Que honra estar aqui com cada um de vocês, apoiando e servindo esse ministério através de um workshop de ministério infantil. São várias formas que nós gostamos de servir a igreja brasileira. Pode ser através de um workshop de evangelismo, ministrando em uma conferência de missões, fazendo evangelismo junto com a igreja, dando treinamento em outras áreas, como louvor e adoração, e são muitas outras áreas que nós podemos estar servindo a igreja brasileira. E a segunda frente nossa é promover transformação social. Os bairros mais carentes aqui da Grande Vitória, nós entramos através de doações para crianças, jovens, famílias. Ministramos também dentro de comunidades terapêuticas, ministramos palestras em escolas, dentro do IAS. Hoje tinha uma turma deles aqui, dentro da Unis, ali em Cariacica sede, dentro do IASES, ministrando uma palestra sobre como escolher as amizades. Amizades determinam resultados. Então, nós fazemos uma rotatividade dentro das unidades do IASES, ministrando palestras ali dentro também. Ministramos também dentro das penitenciárias de adultos, masculino ou feminino, projetos sociais de crianças, de famílias, onde tem gente sofrendo, passando por dificuldade. Ali nós queremos estar levando ali um alívio naquela necessidade momentânea daquele momento. E a terceira frente é uma escola de treinamento e capacitação missionária. Essa galera bonita, nós recebemos 2 vezes por ano. São pessoas do Brasil, de vários estados, várias denominações, e também de fora do país, de outras nações. E eles ficam conosco 4 meses. Os 3 primeiros meses é a teoria, e o último mês é o prático. Essa turma bonita aqui, 2023A, eles vão 15 dias para Lagoa Santa, Minas Gerais. Eles vão viajar agora dia 29 de maio, e eles ficam lá até o dia 14 em Minas Gerais. E de Minas, eles vão para o sertão da Bahia, ali pertinho ali de América Dourado, ali no sertãozão mesmo, e aí eles voltam para a formatura deles. A formatura deles vão ser no primeiro sábado de julho, às 19 horas. Você é o nosso convidado, querendo ir, pode aparecer, vai ser em Porto de Santana, na Igreja da Família, pastor Paulo César, o pai da cantora Bruna Oli. Ali vai ser a formatura dessa galera bonita. E vocês são os nossos convidados. Nós vamos pedir para mostrar um vídeo agora, um pouquinho mais sobre o MIRC Brasil. Depois nós vamos apresentar a turma e logo depois nós já vamos iniciar com o workshop, treinamento hoje de Ministério Infantil. Se puderem, não sei se é possível apagar só essas luzes aqui da frente. Se não, pode apagar tudo. Olá, somos o MIRC Brasil, Ministério Internacional Resgatado para Contar, idealizado e fundado no ano de 2019 pelo pastor Sidney e pastora Eli Ruama, pais do Malik Emanuel, da Eloá e Alice Ayla. E nós possuímos 3 frentes de atuação, sendo a primeira a apoiar e servir a igreja brasileira, sem olhar placa nem denominação, através de ministrações em cultos missionários e workshops em teatro, liderança, evangelismo, coreografia e treinamento para o Ministério Infantil. Nossa segunda frente é promover transformação social através de bazar solidário, visitas a centros socioeducativos, palestras em escolas e apoiando projetos sociais que trabalham com crianças e famílias. E a nossa terceira e última frente é a Escola de Capacitação Missionária,
que tem a duração de 4 meses, sendo 3 meses teóricos, onde nós temos algumas aulas como Panorama do Antigo e do Novo Testamento, Homilética e Liderança Cristã. Nós também podemos atuar nesse tempo dentro dos ministérios de louvor, logística, teatro, mídia, ministério infantil e coreografia. E o último mês é o mês prático, passando 15 dias em uma localidade, 15 dias em outra, podendo ser em outro estado do Brasil ou até mesmo no exterior. Nós temos 2 turmas por ano. E a próxima se inicia em agosto. Se você deseja se capacitar ainda mais para o ministério, converse com sua liderança e integre a próxima turma. E não para por aí, nós continuamos sonhando. O nosso sonho continua vivo. Eu sou a pastora Eli e nós estamos aqui para compartilhar que nós temos um sonho de construir a nossa própria base. Desde 2019, nós estamos aqui localizados em Vila Capixaba, em Cariacica. E aqui o Senhor tem feito grandes coisas, mas nós estamos crescendo e temos o sonho de continuar crescendo. E precisamos adquirir este lugar para que possamos continuar fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E você pode fazer parte disso. Você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e também através do nosso celular 997851880. Não deixe de participar daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Doe com o seu coração. Vem! E esse é o MIRC Brasil! Acompanhe nas redes sociais e oferte nosso ministério através dos QR Codes e dados bancários que estão aparecendo aqui na sua tela. E no final deste culto tem uma mesa com alguns produtos que vocês podem adquirir para abençoar o nosso ministério. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se puderem acender a luz, por favor. Eu sou casado, não sei se vocês viram a minha esposa, pastor Liruamo, sou muito bem casado, viu? Ela cresceu em Moçambique, na África, e foi lá que eu fui pedi-la em casamento. Graças a Deus ela aceitou casar comigo. Tinha uns 60 missionários que sabiam, juntamente com os pais dela, né? Eu tinha combinado tudo com eles. Eles passaram 20 anos na África e ali eu pedi ela para casar comigo. Graças a Deus ela aceitou e nós temos 3 filhos. O Malik Emanuel hoje tem 9 anos. Temos a Eloá, ela tem 4 aninhos. E temos a Alice Ayla, ela tem 2 anos de idade. Vamos aplaudir o Senhor? Eu vou pedir uma ajuda do Lucas, se puder transferir o instrumento para cá, o microfone para cá. Os 2 primeiros que vão iniciar o workshop, se puderem já assumir a tribuna. Ok? Pessoal da parte mais prática, só tomar cuidado, que como está sendo transmitido aqui também, aí só para vocês não ficarem aqui na frente, aí não sei como é que vocês vão fazer, mas a liderança aí já vai pensando, quando chegar o momento mais prático aí, talvez alguém fale daqui e o outro vai apontando de lá, vai mostrando de lá, não sei, só para não atrapalhar a visão do pessoal. Gente, esses slides nós podemos enviar para vocês depois, através da liderança. Eu estou com um contato de um dos pastores aqui, e acho que uma das lideranças também. Eu posso enviar, nós podemos enviar para vocês. Não é exclusivo nosso, é nosso material, mas vocês podem ter acesso, que aí em casa, às vezes aqui vai ser muito acelerado, porque estava marcado para começar às 19 até às 22, mas aqui o tempo voa, vai passar muito rápido, e talvez alguma coisa vai ficar assim no ar, e a gente não quer que você tenha dúvida. Então nós vamos enviar esse material, pode nos cobrar, que aí vocês podem discutir no grupo de vocês devem ter um grupo no WhatsApp do Instituto, né? E aí vocês podem conversar sobre esse assunto depois, pontuar algumas questões que talvez não tenha tempo para perguntas depois desse momento aqui. Então, nós vamos estar enviando para vocês terem esse material com vocês. A única coisa que a gente pede, se vocês forem reproduzir esse material, vocês podem, só não ficam, por favor, passando para frente. Em todo lugar que a gente vai ministrar workshop sobre qualquer tipo de assunto, a gente deixa ali disponível para aquele local, mas a gente pede, por favor, eu sei que é difícil, não ficar passando para frente, a gente agradece. Para quem já ministra
trabalha com crianças, isso aqui vai ser um momento de reforçar o seu ministério. Você que trabalha, o seu ministério é com crianças, e nós estamos aqui para reafirmar esse chamado sobre a tua vida. Para aqueles que falam, Deus me livre, vou até fazer o sinal da cruz, estou brincando. É importante para você também, mesmo sendo pastor, mesmo sendo líder de outro ministério, é importante para você ter acesso a essas informações e aplicar isso. Né? Às vezes em coisas simples, você pastor, você líder de outro ministério, às vezes vem uma criança conversar com você e você está olhando para lá, para cá e a criança está te chamando, você não para, não olha, não abaixa ali para olhar nos olhos da criança, né? E tem gente que fala com criança parecendo que está falando com um puppet, não, é uma criança, é um ser humano, pode falar normal. Então são muitas questões que nós vamos trabalhar aqui hoje à noite, então mesmo para você que acha, olha, eu não trabalho com criança, eu sei que faz parte das matérias ou dos assuntos que são trabalhados aqui no Instituto, mas é importante para você, é importantíssimo esse tema. Eu não lido diretamente com crianças, né? Mas aqui tem muita gente que nas igrejas deles trabalham ou ministram para as crianças, mas é importante para mim ter essas informações e saber aplicar essas informações quando eu estiver lidando com crianças aqui no Brasil ou em algum outro lugar. Então não descarte, talvez você está aqui pensando no seu bacharelado e seja um tema que não te chama muita atenção, mas não descarte. Também para aqueles que não são casados, que é importante para você. Quando você for pai, quando você for mãe, você vai lembrar de algumas coisas aqui. Nós que já somos pais, né, e temos filhos, a gente vê a importância de cada vez mais aprender, crescer, evoluir, porque gente com criança é uma caixinha que você acha que entendeu e amanhã aparece algo novo. Você fala, meu Deus, só o Espírito Santo mesmo para me ajudar. Então, é a mesma coisa. Então, você que não é casado, isso que também é importante para você. O que eu estou tentando dizer? Esse assunto é importante para todos nós. Que Deus te abençoe, aproveite. Se tiver pergunta, anote aí. Espero que você vai pegar uma caneta, um lápis, um celular para fazer anotações, ok? Eu fui orientado que às 20h30, 8h30, nós vamos parar para um intervalo de 15 minutos. Então, 20h30, nós vamos dar um toque aqui, aí vocês estão liberados para o café abençoado, aleluia, glória a Deus, né? E aí, 20h45, eu sei que o papo vai rolar ali, ok? Vai ser legal, nós vamos interagir no meio de vocês, a gente quer ter esse contato com vocês, mas não esquece, por favor, às 20h45, você mesmo voltar, ok? Não precisa ficar esperando ninguém te chamar, porque às 22h nós precisamos terminar, e eu sei que amanhã muitos de vocês precisam estar no trabalho bem cedo, então a gente quer respeitar o horário de vocês, beleza? Então, 20h45, todo mundo de volta. Deus te abençoe, aproveite, pode desgustar. Boa noite novamente. Iniciaremos agora o workshop do Ministério Infantil. Gostaria de iniciar citando um versículo que se encontra na Bíblia, em Provérbios 22:6. Instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quem recebe jamais esquece daquilo que foi falado. Pode passar tempo, pode vir tempo difícil, pode passar o tempo. Ele sempre vai se lembrar daquilo que foi falado. A palavra de Deus é transformação, ela é edificação. E mesmo que a criança cresça e desvie do caminho, ela sempre vai lembrar daquilo que foi falado, pois a semente foi lançada. E assim ocorre também dentro da igreja. O adulto entra na igreja, ele toma conhecimento a respeito do reino de Deus e escuta a pregação. E é a mesma coisa do ministério infantil, pois o ministério infantil instrui a criança a respeito do reino de Deus. Eu gostaria de citar agora 3 frases importantes sobre o ministério infantil. A primeira frase é: o ministério infantil não é um depósito de crianças. Devemos entender que o ministério infantil é o ministério da igreja. Na igreja, há a existência de vários ministérios e várias ações que ocorrem ali. E, por isso, temos que ter em mente que o ministério infantil tem somente um objetivo: apontar, levar a criança a Jesus Cristo. E, por isso, devemos
devemos buscar meios de trazer luz aos responsáveis do ministério infantil e lembrá-los da importância que eles têm na sociedade e dentro da igreja. Em Oséias 4:6 fala... Por ausência do conhecimento da palavra, muitos perecerão, isso. E isso ocorre conosco, educadores e líderes, tios e tias de ministério. Devemos fazer com que o ministério infantil seja conhecido além das 4 paredes dentro da igreja. A segunda frase é: as crianças estão prontas para receber o Evangelho de Cristo, mas nós não estamos preparados para essa ação. Devemos nos capacitar. Devemos buscar mecanismos e instrumentos para levar o Evangelho de Cristo a essas crianças. Não é só porque são crianças que devemos ensinar qualquer coisa. Devemos sim nos preparar, buscar ensinamentos para que as crianças recebam o nosso melhor. Um exemplo disso é o que ocorre nos evangelismos que fazemos nas ruas. Abordamos crianças. Mas antes de abordar crianças, nós nos preparamos, nos capacitamos, buscamos mais a palavras, recebemos ensinamentos para a criança receber o nosso melhor. E a terceira frase é: a fé da criança é fortalecida a partir do meio em que vive. Há muitas crianças que crescem, nasceram em ambientes turbulentos, e é por isso que o Ministério Infantil tem um dever de levar luz para essas crianças. Devemos transmitir amor, pois através do amor que a gente transmite através de ensinamentos e louvores, essas crianças serão impactadas e poderão impactar principalmente a vida de suas famílias. O líder deve ter. Então, o líder ele tem uma grande responsabilidade, né? Porque o líder ele está à frente e ele é o espelho. O líder ele deve ter convicção do que ele ensina. Ele sempre tem que estar seguro. Ele não pode falar algo e falar, eu acho que é. Não, ele tem que afirmar. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Um bom líder, ele deve ter uma experiência real com Cristo. Então, ele vai falar para a criança, para o adolescente, ou a sala que ele estiver, a vivência que ele tem com Deus. Porque quando nós contamos uma experiência para alguém, isso acrescenta a fé de quem a gente está instruindo. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ser exemplo. A vida do líder ele tem que ser um exemplo. Porque se o líder fala uma coisa e uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto, vê ele fazendo algo diferente, quando o líder for corrigir, ele vai falar, mas você fez isso. Então, um líder pesa sobre as costas um pouquinho mais. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a sua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um líder, ele deve buscar sempre orientação na palavra de Deus. Não tem como um líder dar um estudo, dar uma lição na escola dominical, aplicar a palavra, sem antes ele se preparar. Vamos ver em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Ser firme e constante. Um líder, ele é sempre firme, ele não fraqueja. Mesmo que esteja com dificuldades, ele vai estar sempre ali, sempre firme e avante. Pode estar tudo desmoronando, mas o líder está ali firme. Diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E um líder deve ser criativo, principalmente líder de ministério infantil, de adolescentes, tem que estar sempre procurando algo diferente, para que a criança ela anseie estar na sala. Em Tiago 1,17 diz, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E é importante o trabalho em equipe. Está lá em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o bom líder ele deve ter convicção, ele deve ter experiência real com Cristo, ele deve ser um exemplo, ele deve buscar orientação na palavra de Deus, ser firme e constante, ser criativo e um trabalho em equipe. Se um líder ele tem uma equipe, mas ele faz tudo sozinho, o trabalho não flui. É necessário convocar a equipe, ser sempre criativo, sempre inovando. E agora eu vou falar um pouquinho do planejamento. Nós abordamos 3 passos do planejamento. Passos para o planejamento, perguntas básicas e benefícios. O planejamento ele é importante na nossa vida secular. Se nós não planejamos a nossa vida, as coisas não andam bem. Se você vai viajar, você precisa planejar a passagem, aonde você vai, se você vai passear, a alimentação que você vai, o hotel que você vai ficar. Então, tudo é um planejamento. Se você vai construir e você não faz um planejamento, aí você vai e começa a construir, acaba os recursos, e aí? A obra fica inacabada. Na igreja não é diferente. No Ministério Infantil, né, nós estamos abordando mais no Ministério Infantil, mas o planejamento engloba a igreja no geral. Você vai planejar uma aula. O líder ele vai sentar e ele vai pensar, eu estou com o Ministério Infantil, o que eu vou fazer? O que eu posso colocar na sala de aula? Temos os visuais. Eu posso fazer uma dinâmica. Eu posso levar atividades impressas. Então, isso tudo o líder pensa antes de chegar na sala de aula. O líder ele nunca pode pensar assim, não, chega lá e eu faço. Não dá certo. Não tem como. Tudo tem que ser planejado antes. As perguntas que o líder deve fazer para ele, no momento que ele estiver fazendo o planejamento, ele vai perguntar para ele. Um exemplo, se escola dominical, né? Cada igreja tem, às vezes tem igreja que é na semana, tem igrejas que é no domingo. Vamos supor que seja num domingo. Então, ele deu aula no domingo. Só que teve uma criança que o professor não conseguiu alcançar aquela criança. Ele chamava a atenção da criança, mostrava ali, mas a criança... Então, ele vai pensar, quando ele for fazer o planejamento, ele vai pensar, o que eu fiz na aula passada que eu não consegui alcançar, vamos falar, que eu não consegui alcançar o coração do Zezinho. O que será que faltou? Ele estava disperso, todas as crianças prestando atenção, mas ele estava disperso. Então, quando ele estiver ali fazendo o planejamento, já sei, ele gosta de colorir. Então, ele vai preparar uns desenhos grandes, de acordo com a história, e vai levar na aula para atender aquela criança. E os benefícios de um planejamento? O que o professor vai fazer? Ele vai orar antes, tem que ter a oração, ele vai ler a Bíblia, ele vai preparar a palavra, ele vai preparar a lição, ele vai pensar nos visuais que ele vai levar, ele vai pensar se ele vai decorar a sala de acordo com aquela aula que ele está dando, e assim ele vai conseguir alcançar aquela criança. Ele vai conseguir, dessa forma, alcançar o coração do Zezinho, que na aula passada não prestou atenção. Ele pode levar também a dinâmica, e através do planejamento, os benefícios, o professor ele vai adquirir mais conhecimento, as suas aulas se tornarão mais dinâmicas, e ele adquirirá novas técnicas. Bom, dando continuidade, vamos falar a respeito do conectar a igreja e a família. É de extrema importância nós entendermos que a igreja é uma ponte, muitas vezes, para desenvolver a fé das crianças, porque muitas crianças vivem em uma realidade onde, infelizmente,
a sua família não conhece a Deus e ela não vive num meio cristão. Então, a igreja é essa ponte para conectar e desenvolver a fé dessa criança. E não só desenvolver a fé dessa criança, como cuidar dela, dedicar tempo a ela, e não só para ela, mas para a sua família também. Porque muitas crianças são instrumentos para alcançar famílias. Eu já vi experiências dentro da minha própria igreja de crianças que começaram a ir à igreja, que encontraram ali um meio de desenvolver a sua fé e a sua família foi alcançada através daquela criança. Mas é importante que a igreja tenha um olhar atento a essas famílias, para que possa realmente assistir a essas famílias de perto e discipular essas famílias e ser realmente um meio para poder alcançar famílias através dessas crianças. Existe um desenvolvimento na fé, onde existem 3 estágios segundo James Fowler. James Fowler estudou e concluiu a fé em alguns estágios. Existe o primeiro estágio, onde a idade é de 2 a 7 anos, onde é chamado de fé intuitiva projetiva, onde a criança ela não tem uma lógica racional para entender Deus. Então, a maneira dela entender a Deus é através da sua intuição. O segundo estágio é o estágio de 7 a 11 anos, onde é chamado de místico literal, onde a criança, através de experiências literais, de histórias, de crenças e experiências de pessoas à sua volta sobre a fé, ela vai entender Deus a partir desse meio, dessa maneira. É aí que é importante, é uma importância muito grande do Ministério Infantil também de desenvolver nessa idade as histórias, de compartilhar experiências, porque é dessa maneira que a criança da idade entre 7 e 11 anos vai conseguir desenvolver melhor a sua fé. O terceiro estágio é o estágio de 12 a 18 anos, que é chamado de estágio sintético convencional, onde a criança, o pré-adolescente agora e o adolescente, ele vai escolher se ele vai continuar naquela fé a partir do meio que ele vive. Olha aí de novo a importância de nós alcançarmos nem só as crianças, mas a família, de a igreja ser essa ponte, porque é nesse último estágio aqui que as crianças, que esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles vão decidir a respeito da sua fé. A sua convicção vai ser firmada durante esse período. Por isso a importância da igreja de levar o evangelho a essas crianças, de alcançar essas famílias e realmente fazer a diferença. Existe um estudo de William Glasser, que ele era um psiquiatra americano, ele faleceu no ano de 2013. Ele desenvolveu uma teoria a respeito do quanto nós aprendemos fazendo cada coisa. Muitas pessoas usam isso no meio pedagógico, e é importante nós trazermos isso para a realidade do Ministério Infantil, porque, como a Esther falou, precisa existir um planejamento nas aulas do Ministério Infantil, para que a criança absorva o conhecimento de maneira que aquilo realmente fique nela. E Glasser, então, através desse estudo, ele percebeu que, enquanto nós lemos, nós aprendemos 10%. Ao escutarmos, nós aprendemos 20%. Ao vermos ou observarmos, nós aprendemos 30%. Ver e ouvir, 50%. Quando nós discutimos com o outro, conversamos, perguntamos, repetimos, relatamos, numeramos, reproduzimos, nós aprendemos 70%. A importância de, durante uma aula, por exemplo, de você incentivar a criança a fazer perguntas, ou você mesmo fazer perguntas à criança, para que ela possa fixar melhor esse conhecimento.
Gleiser também diz que quando nós fazemos, nós aprendemos 80%. Quando nós escrevemos, interpretamos, traduzimos, identificamos, comunicamos, a importância de não só fazer a criança um ouvinte ou mostrar algo visual, mas também de incentivá-la a escrever, a desenhar, para que o conteúdo realmente fixe nela. Porque, às vezes, se você só fala, às vezes a criança ela vai aprender alguma coisa naquele momento, mas ela não vai conseguir fixar aquele conhecimento. Porque se você voltar na semana que vem e perguntar o que ela aprendeu semana passada, talvez ela vai dizer: tio, eu não lembro de nada, tio, eu não lembro de nada que a senhora falou. Então, é importante a gente incentivar essa escrita, esse ouvir, esse perguntar, para que esse conteúdo realmente fixe de uma maneira até que, talvez, se você conseguir fixar melhor isso na criança, na semana que vem você possa fazer uma gincana a respeito disso, uma brincadeira a respeito disso, para que aquele conteúdo seja revisado. E, por último, nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos aos outros. Aí eu acho algo até interessante, porque não só nós ensinamos as crianças, mas nós aprendemos com ela também. Ao ensinarmos a palavra de Deus, aquilo também se fixa em nós. E isso é muito importante. Amém. Eu vou falar agora um pouco das faixas etárias, como cada criança ela aprende, como que é o pensamento dessa criança, como ela desenvolve o que você está passando para ela. Então, a primeira faixa etária é de 0 a 3 anos, é uma aprendizagem sensomotor. Essa é uma fase onde a criança está desenvolvendo a fala, onde ela está começando a desenvolver as emoções dela, onde ela está muito ativa, está fazendo o desenvolvimento motor dela. Então, esse é o temido berçário, né? Só que nós temos que ter em mente que ali é como aquela primeira frase que a gente ouviu, não é um depósito de crianças. Ali a criança aprende sim, só que nós precisamos nos capacitar para ter técnicas melhores para que aquela criança possa absorver. Então, a gente está cuidando da criança, a criança está ali, está brincando com um brinquedo simples, chega, olha, você está vendo? Olha o sol na sua mão, fala onde está Deus, quem é Deus para ela. Você já pode fazer uma comparação de pai, como é o pai terreno, como é o pai celestial. Então, é um ambiente onde você tem que, ao mesmo tempo, cuidar da criança, mas também ensinar a ela. Cuidar, mas também ensinar. Se preocupar com a segurança dela. Então, é um lugar onde a criança não pode ter contato direto com o chão, tem que ter um tapete, tem que ter pelo menos um colchão. Produtos de higiene, né? Porque a gente sabe que criança faz bagunça de qualquer forma, então a gente tem que ter esse produto de higiene. Uma coisa muito importante que a gente faz aqui, até mesmo com relação aos evangelismos, é cuidado, por exemplo, ao levar uma criança no banheiro. É preferível que ou você chame os pais, a criança precisa trocar a fralda, converse com os pais primeiro, porque você pode fazer isso e tem pais que não gostam. Tem pais que vão lá e deixam material lá para que você faça. Ok, mas se os pais não deixaram, não faça. Né? Por quê? A gente não tem que só conectar com aquela criança. Ali, essa faixa etária é uma porta. Então, você está não só conectando com aquela criança, mas você também está envolvendo a família. É ali onde a família vai começar a entender o que é ministério infantil, o seu cuidado com as crianças. Gente, tudo que nós estamos falando é o ideal, mas sabemos que dentro de cada igreja tem uma liderança e ali tem as diretrizes da própria igreja. Então não chega na sua igreja lá e fala: eu aprendi que não pode isso, não pode. Não fala isso não, viu? Em nome de Jesus. Chega lá, toda igreja tem uma diretriz, toda igreja tem um direcionamento. Se lá na sua igreja pode alguma coisa, você pode dar uns toques, se você também não concorda. Mas se a gente está falando alguma coisa que é um pouquinho diferente da sua igreja, siga o que a sua igreja está falando. Isso aqui são diretrizes que a gente fala
principalmente para questões de cuidado, proteção e tal. Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas não chega na sua igreja. Eu fui num workshop hoje que eu aprendi que não pode isso, não pode aquilo. Não, ok? Você está dentro de uma igreja, você segue as diretrizes do seu pastor, da sua liderança, da sua igreja, ok? Beleza? Aqui nós estamos lidando com adultos, eu espero que vocês estejam entendendo isso aí, ok? Um exemplo é a questão do evangelismo, né? Quando a gente encontra uma criança, a gente quer pegar a criança no colo, a gente quer tocar na criança, a gente não sabe se aquela criança passou por um caso de abuso, né? Então, a gente evita ser um gatilho para aquela criança, né? De não estar tocando ela a orar. Quando você for orar, abaixa, se agacha, olha nos olhos dela. Então, essa faixa etária, ela precisa ter bastantes visuais, bastante brinquedos, use música para envolver, eles gostam muito, use a dança, porque eles estão desenvolvendo a parte motora, a parte da fala, ensina uma música pequena. A gente tem muitas músicas no YouTube que são curtas e são músicas que elas falam o que você precisa fazer. Bate na minha mão, levanta a mão, sorria. Então, é algo que a criança já pode desenvolver a parte motora dela. Faixa etária de 4 a 6 anos. É uma aprendizagem pré-operacional. São crianças com muita energia para gastar. Por isso, você precisa ter paciência com essas crianças, porque a sua reação, o que você fala na sala, ou quando você está envolvida num culto infantil, você está liderando uma situação, a criança vai olhar para você e vai reagir conforme você está falando com ela, o que você está envolvendo ali. Por isso, a gente tem que ter muita paciência. São crianças e elas têm energia para gastar. Não reprima os porquês. Essa é o começo daquela fase. Por que o céu amarelo? Por que o céu azul? Por que a banana não tem semente? Né? São essas coisas. Então, dê espaço para a criança falar. Deixa ela ter o espaço para dar uma opinião ou ela expressar um acontecimento, mas, claro, domine a situação, porque também pode acontecer de uma criança falar assim, ai, tia, eu também quero falar, ai, tia, eu também quero falar. Por exemplo, dentro do evangelismo, quando nós vamos contar uma história, sempre, 90% das vezes, as crianças elas não levantam nem a mão, elas já falam, tia, o meu irmão, ele fez isso. Aí, a gente dá espaço para a criança falar. Rapidinho ela fala, depois a gente volta. E, às vezes, quando uma outra criança vai falando, a gente continua. Continua para que depois, quando a gente terminar ali o nosso momento, aí a gente vai interagir com essa criança. Essa criança não vai ficar desassistida. Você precisa chegar lá porque você vai ser um diferencial para ela. Parece que isso aqui, meu Deus, vergonha. Tem crianças que nos abraçam só porque a gente está pintado, só por causa disso. Então, isso é importante. Essa faixa etária é uma faixa etária em que a criança está desenvolvendo o conceito de Deus, o conceito de pecado. Então, ela vai ter perguntas, ela vai ou questionar muito ou ela vai rejeitar completamente. Por isso que é importante a capacitação, o que a Esté estava falando. Meu aluno não aceitou o conceito de pecado. Como agora eu posso, então, numa próxima aula, trazer algo claro o suficiente para ele, para que ele entenda e que ele possa aplicar no seu dia a dia, né? Porque não adianta a gente só pensar no momento da sala, no momento ali da festa, que a gente está fazendo um evento, mas o que esse meu aluno, o que essa criança ela está levando para casa, para o dia a dia dela, como ela vai aplicar isso? Seja prático, seja lúdico, seja dinâmico, criativo, tenha energia. Então, o planejamento não tem a ver só com vou planejar a minha aula no sábado para apresentar no domingo. Não. Você também, se você está no Ministério Infantil, você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar da sua energia. E a gente entende que quando nós estamos fazendo algo para Deus, isso requer sacrifício, né? A gente vai perder algumas horas, ou a gente vai deixar de fazer algo para ler uma palavra, e isso também faz parte do reino, isso é uma parte do reino. Então, o que eu vou deixar de fazer para poder eu ter um pouco mais de energia para os meus alunos, para eu poder brincar, para poder me divertir com os meus alunos? Crie um roteiro. Não chegue na sala só com o material lá, revistinha, e fique blá, 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 blá.
blá, 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 blá. Gente, como eu estou vendo a Tatiane ali, já tô atualizado aqui nos slides, nós queremos dar um exemplo prático de como tem que ter energia, ok? Nós temos um teatro que nós fazemos dentro de projetos, dentro das igrejas, o Teatro dos Sonhos. Gente, você cansa só de ver. Vem cá o pessoal do Teatro dos Sonhos aqui, faz aqui rapidinho aqui. Olha esse teatro, gente. É um dos exemplos de dança, de brincadeiras, de dinâmicas que nós fazemos. Dá uma olhadinha nisso aqui. Você vai cansar só de ver. Esse teatro aqui nós fazemos para esse tipo de idade aqui, né? De 4 a 6 ou de 7 a 10. Até de 11 a 13 também dá, viu, gente? Se vocês quiserem, cuidado com as caixas aí. Se quiserem puxar um pouquinho mais para frente, para não bater aqui nessa água aqui, pode puxar. Eles vão mostrar na prática como é que eles fazem. E para fazer isso aqui, você tem que cuidar bem do seu corpo, viu, gente? Então, nós não tínhamos programado em fazer, mas já que a gente está falando, a gente vai mostrar como é que funciona na prática. Se eu tivesse sonho, qual ele seria? Se eu tivesse sonho,
Aleluia, aleluia. Não tem um projeto social, não tem uma praça, não tem uma rua, não tem uma viela que não ama assistir, ver esse teatro. É uma das ferramentas que nós usamos. Isso é para a turminha mais velha. Mas nós falamos, ela falou da turminha mais nova. Agora eu vou chamar alguns aqui para demonstrar, eu não sei o nome. Aquele lá que vocês ficam... Como é que é? Bate na minha mão. Vem cá o pessoal do Bate na minha mão aí. São muitos louvores, né? E aí, gente, se sentarem mesmo, dá para participar, se quiser colocar de pé, mas acho que é melhor sentado mesmo, né? Nós só estamos mostrando na prática o que eles estão falando, ok? Por exemplo, vai ser vocês duas? Precisa do microfone? Não, vai no gogó mesmo, né? Não precisa não, nós vamos agora improvisar aí, vai sem pandeirinho, vai sem nada. Eles têm um tanto de coisa que eles usam, pandeiro, um tanto de coisinha. Mas hoje eles não trouxeram porque eles não sabiam que ser colocado assim para fazer algo na prática. Vou precisar da ajuda de vocês, só com as palmas de vocês, pode ser? Bate na minha mão, bate na minha mão, bate na minha mão, se você tem Jesus no seu coração. Diga amém, amém, diga amém, amém, diga amém, se você vai morar lá no céu também. Bate o pé no chão, bate o pé no chão, bate o pé no chão, se você tem Jesus no seu coração. Diga amém, amém, diga amém, amém, diga amém, se você vai morar lá no céu também. Gire como um peão, gire como um peão, gire como um peão, se você tem Jesus no seu coração. Diga amém, amém, diga amém, amém, diga amém, se você vai morar lá no céu também. Voe como avião, voe como avião, voe como avião, se você tem Jesus no seu coração. Diga amém, Amém. diga amém, amém, diga amém, se você vai morar lá no céu também. Ruja como um leão, ruja como um leão, ruja como um leão, se você tem Jesus no seu coração. Diga amém, Amém. diga amém, Amém. diga amém, se você vai morar lá no céu também. Agora a gente costuma juntar tudo com as crianças para fazer aquela algazarra. Glória a Deus. Vamos aplaudir essa turminha, gente? Eles trabalham muito com temas. Por exemplo, aquele teatro lá de sonhos, eles planejam uma aula inteira de 1 hora, 2 horas. Todas as brincadeiras, todos os teatros, todas as danças, é com esse tema de sonhos. Então, do começo ao fim, eles estão trabalhando sonhos. Então, aquele teatro está dentro do tema sonhos. Esse aí eu não sei, mas são vários temas que eles trabalham, e aí eles têm teatros, danças, histórias, tudo específico dentro de um sonho. Nós vamos finalizar a parte dela, e aí nós já vamos liberar para o intervalo, e aí 8h45 vocês continuam, ok? Nós vamos continuar aqui, são 8h22, e a gente finaliza com ela aqui. Amém. Olha, ele falou sobre até 13 anos, mas eu vi uns adultos rindo aí, então alcança mais. Viu? Eu vi até gente parado lá na porta, do lado de fora, olhando, então, né? Então, continuando, sobre 4 e 6 anos, crie um roteiro dentro da sala. Então, faça uma oração, um momento de louvor. O momento de louvor é muito importante, é o momento que eles mais gostam, é o momento que você mais envolve as crianças. Faça um momento de memorização de versículo, faça uma dinâmica para memorizar o versículo em que você também participe. Faça um momento de oferta, faça um momento de história, depois finalize com a oração. Tenta incluir a parte do culto, já introduzindo para que essas crianças entendam que estar ali, ouvir a palavra de Deus é algo bom, é algo que vai trazer alegria ao coração dela. De 7 a 10 anos, a gente tem a aprendizagem lógica. São crianças que guardam tudo. O que você disse para ele há 1 mês atrás, ele vai olhar para você. Você falou isso.
vai falar que você fez e falou. Você não vai lembrar, mas ele vai lembrar. Então, são crianças que estão envolvidas ali com a lógica, mas também com a emoção. Elas vão estar misturando a imaginação com a realidade. Ou seja, você está lá contando uma história, está lá com material lúdico e está falando... Não, porque veio um grande peixe e aconteceu isso e isso aqui. Ela vai estar lá imaginando literalmente tudo o que você está falando, mas ela vai associar aquilo à lógica. Então, é um cuidado de você, por exemplo, quando a gente quer fazer conjecturação. Exemplo, a própria história de Jonas. A gente costuma associar, né? Vocês não, algumas pessoas... que não era um grande peixe, mas a gente imagina que era uma baleia pelo tamanho. Aqui a gente ouve sempre, mas se você é um tio, uma tia que conta a história, você já ouviu muito sobre contar a história, se você chegar para uma criança, está contando a história de Jonas, você falar, foi uma baleia, ela fala assim, não foi não, tia, foi um grande peixe. Eles falam, se eles já ouviram, eles vão falar, porque eles estão pensando na imaginação, sim, mas eles também vão levar aquilo para a realidade. Então, cuidado o que você vai falar. Eles são curiosos, ou seja, você pode aplicar uma forma de aprendizado. Por exemplo, nossa escola secular tem muito a forma de aprendizado em que o professor ele é o centro e o aluno é aquele que está recebendo a informação. Mas você também pode fazer perguntas e respostas. Em vez de você só chegar lá falando, você já pode aguçar a curiosidade dele perguntando coisas que talvez ele não vai saber responder, mas você vai trazer algo claro para ele e também aplicando a realidade da criança. Então, fazer perguntas, gincanas, são algo que faz as crianças aprenderem muito, porque, acredite, a gente passa pela realidade de que crianças com essa idade, até maiores, não sabem o que é um capítulo da Bíblia, não sabem o que é um versículo. Eu sei porque eu vivi isso dentro de uma sala de EBD. E quando eu apliquei uma gincana com as crianças, eu me surpreendi quando no dia eu já deixei pronto 5 capítulos pequenos de Salmo que eles iam aprender, que eles iam estudar. E eu me surpreendi quando na manhã do domingo seguinte, eu cheguei na sala e eles estavam estudando. Eles estavam lendo e eu não tinha pedido, ninguém pediu. Eles chegaram na sala no horário e começaram a ler os capítulos. Então, às vezes, é nós mesmos que deixamos de acreditar que a criança é capaz de fazer aquilo só porque ela é pequena, né? Eles aprendem por imitação, ou seja, você é o maior exemplo dessa criança. O que você faz vai ser repetido, porque eles guardam tudo. E se você errar, eles vão falar, tia, você fez isso, é errado. Então, cuidado com o que você está mostrando, a sua fala, o jeito que você age ali com as crianças ou com outras pessoas. Foque em trabalhos com as crianças sobre arrependimento. Fale para elas sobre não desistir, sobre permanecer, sobre perdão, sobre assumir os seus próprios erros, sobre empatia, porque crianças, nessa fase, também tem aquela questão do é meu, é meu, é meu. Então, ensina que ela pode compartilhar, ok? Então, a gente vai ir para o intervalo agora e a gente retorna 8h45, ok, gente?